Irmãos, quando a gente trabalha na mesma profissão, mesma empresa, no mesmo local, nós temos uma grande diferença entre aquele que trabalha, vive com sonho, e aquele que vive sem sonho. Pois o sonho, ele leva a direção da vida. Por isso, seus resultados são muito diferentes. Você pode trabalhar uma empresa sem pensar nada. Ou você trabalha numa empresa com seu sonho e esperança. Você pode estudar um local para estudar, uma faculdade, ou você aprofundar mais, fazer pós-graduação, assim por diante. Mas fazer isso com sonho, sem sonho, seus resultados são enormes. Porque, como já disse, porque sonho e esperança leva ao rumo da direção. Quando chega a conclusão, quando chega o resultado, realmente é muito diferente entre aquele que possui sonho ou não tem sonho. Irmãos, se nós somos cristãos, né? Somos filha e filho de Deus, nós temos esse sonho. E assim nós aprendemos a palavra visão, visão da vida. Mas quando nós encontramos Jesus Cristo pessoalmente, com caráter, isso quer dizer que através de alguém, ou uma certa circunstância, às vezes leva seu fator ambiental, uma tragédia, ou a dificuldade, sofrimento, tribulações, um momento da agonia da sua vida, ou solidão, isso leva a gente a conhecer mais de Jesus Cristo, mais do Senhor, ou talvez através de outras pessoas, segundo sua apresentação, sua companhia, também a gente conhece. Mas desde que a gente conheceu assim, bem individualmente com o Senhor, que você tem desejo de conhecê-lo. Eu quero conhecer mais de Ti, Senhor. Eu quero conhecer mais o que é Deus, o que tem a ver com a minha vida com Deus. No momento que você leva a vida assim, certamente, esse sonho que você tem, que nada mais Deus que te entregou. Esse sonho, essa esperança vem de Deus, porque agora você é filho de Deus. Quando você é chamado para atender esse sonho, é que você tem uma vida vocacionada. Já sua vida muda, a vida com vocação. Quando a gente fala vocação, muita gente, muitos cristãos se confundem que pessoa vocacionada nada mais, pastores, missionários, assim por diante. Sim, também vocacionados, há vidas vocacionadas, mas sem ser uma das vocações, pessoal. E suas vidas, onde você atua, onde você trabalha, onde você vive, certamente, se você é filho de Deus, que você realmente aceitou essa chamada de Deus para viver na sua vida, então você é uma vida vocacionada. Isso chama vocação. Nada mais, você foi chamado para receber esse sonho. E aquele que realmente deu essa vocação, essa esperança, ele devolve, envia sua vida para você atuar no mundo. Isso se chama missão. Missão, sentido universal, sim. Até a segunda vinda de Jesus Cristo, nós temos que evangelizar, até conquistar a terra. Mas a cada vida aqui presente tem sua missão. O que é realmente vocação? Vocação é nada mais que você aceitando essa chamada de Deus, e nada mais, sua missão foi devolvido, ou melhor, enviado ao mundo onde você praticar e viver a vida. Isso se chama missão da sua vida. Irmãos, para você viver uma vida vocacionada, e realmente para realizar essa missão, certamente Deus ia entregar seus poderes, e suas bênçãos sobre bênçãos. Só que o problema é que como nós suportaremos com essas limitações de ser humano mesmo, a gente, com esses pecados, com essa fragilidade, com essas confusões, às vezes a gente sente que a nossa vida é fraca demais. Porém, como nós suportaremos esses poderes que vêm dele, essas bênçãos que vêm dele? Como nós suportaremos, aguentaremos tudo isso na nossa vida?
Irmãos, muito interessante quando a gente vasculhar a palavra de Deus, a Bíblia. Muitas pessoas, homens e mulheres que foram usadas para realizar seus sonhos, que era segundo revelação de Deus. Que nada mais, seus sonhos coincidiam com a vontade de Deus. Plano de Deus, obra divina. Interessante como Deus chama cada pessoa diferente, tão diferente de outro, um é diferente de outro, seus caráteres, talentos, até suas capacidades, suas origens, família, culturas, tudo diferentes. No entanto, todos eles que foram usados por Deus, têm fatores comuns. Uns fatores comuns, isso que nós queremos aprender. Nada mais, esse dia a gente está fazendo um momento devocional com a vida de José, é que eu já estou adiantando a última parte da vida de José, que ainda falta uma semana assim por diante, mas eu já vou encerrar hoje com toda a vida de José. Como que Deus usou a sua vida. E que eu gostaria de chamar a atenção de todos os irmãos, que para que a gente possa mergulhar, para realmente descobrir qual era realmente esses fatores comuns que realmente tinha homens e mulheres de Deus. Isso que a gente precisa saber. Então, irmãos, olhando a sua vida, nós queremos aprender essa parte. Irmãos, nada mais para receber poderes de Deus, para receber bênção de Deus, com essa vida que tem fragilidade, irmãos, a vida tem que ser preparada. Eu repito de novo, sua vida tem que ser preparada. Se você não prepara, não é que eu não preparei, eu esqueci de preparar, não é isso, você preparou para destruir a sua vida, Então você preparou a arruinar a sua vida. Você preparou sua vida ser fracassada. Sua vida tem que ser preparada. Preparada para receber esses poderes, nada mais, essas bênçãos de Deus na nossa vida. Irmãos, nada mais que tipo de vaso que Deus procura. Que tipo de vaso que Deus derrama seus poderes. Que tipo de vaso que a gente tem que se preparar para receber, para conter essas bênçãos de Deus, irmãos. E isso é nosso desafio. Nós queremos saber, olhando todas essas vidas, mas dando ênfase maior na vida de José, como ele tinha esse fator comum, que ele conseguiu receber todos os poderes, bênçãos de Deus, e ainda suportar tudo isso com toda a sua vida. Que realmente é usado pela mão de Deus. Isso que nós queremos saber nesta manhã. Está preparado, pessoal? Tem que preparar. O que você tem que preparar? Tem que ficar atento. Espero que hoje você não perca isso. Pelo menos uns 5 anos, 10 anos, e não posso mencionar mais disso. É uma coisa tão simples, e todo mundo vai ouvir. Espero que você viva a sua vida assim. Não esqueça esses fatores comuns, porque isso não importa Velho Testamento, Novo Testamento, até dia de hoje. Porque esses princípios não mudam. Então, vamos ver qual é essa preparação. Em primeiro lugar, irmãos, nada mais. A gente tem que ter primeiro, o vaso que a gente tem que preparar, esse vaso se chama vaso da obediência. Você primeiro tem que preparar a sua vida com a obediência. Irmãos, isso é muito importante. Não é à toa que 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que nós conhecemos muito bem, é que Saulo, ele foi o primeiro rei da nação unificada de Israel. Ele era uma pessoa de uma família muito humilde, uma família muito pequena. No entanto, como ele foi escolhido por Deus através de Samuel, mas como ele foi desposado, como ele foi jogado, largado, afastado de todas as bênçãos de Deus. Que nada mais, versículo 22. Está escrito, porém Samuel disse, tem porventura, Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Amém, irmãos. Primeiro vaso que a gente tem que preparar é nada mais, é vaso da obediência. Irmãos, onde que surgiu o primeiro pecado do homem? No Jardim Éden, Deus permitiu que o homem pôde desfrutar todos os frutos, todas as coisas. A única coisa que Deus proibiu, no centro desse Jardim Éden, não somente
tinha o fruto do bem e do mal, mas também fruto da vida. O homem pode comer tudo, só menos uma coisa, para que esse homem realmente obedeça à promessa de Deus ou não. O primeiro pecado que o homem infringiu, que realmente o homem conseguiu se escandalizar diante de Deus, nada mais era desobediência. Era contra a obediência de Deus. Deus disse certamente, não comerá fruto do bem e do mal. Porque, irmãos, são homens, sociedade humana não tem essa capacidade de verdade absoluta, para dizer isso é certo absoluto, isso é errado absoluto. Dependendo da sociedade, dependendo da época, dependendo da nação, a lei varia pouco, assim, assado por diante. Irmãos, como um homem pode falar que você está certo ou errado? Quem que realmente ficaria sentado um juízo que dá toda a igualdade para todas as pessoas? Irmãos, isso é impossível. Realmente, quando eu estava conversando com um advogado, eu fiquei assustado. Simplesmente ele estava explicando, né? Não está na cara que ele matou. Sabe o que esse advogado falou? Não. Ele atirou, ele não matou. Ele atirou, só que a vítima está na mesma direção da bala. Por isso que ele morreu. O quê? Não é essa pessoa apontou e atirou, não. Essa pessoa pode ser emocionado, pode ser psicologicamente, e alguma coisa ele agiu, né? Sem sua contra-vontade, e assim levou com emoção, e o que ele tinha levantou, que pena que era pela coincidência, que era a arma. E ele não sabe atirar, ele nunca atirou ninguém, ele nunca foi na guerra, ele nunca se praticou tiro, isso que ele apertou, de susto. Aí só que essa bala indo, só que a pessoa estava na direção daquela bala. Que pior que pela coincidência, fatalmente foi acertado, morreu na hora. Mas essa pessoa não matou, só tirou por acaso e a pessoa estava no seu caminho. O homem pode defender. Isso é certo e errado do homem. Muita gente fala a sua opinião, simplesmente essa palavra mesmo é opinião. Não é uma verdade absoluta. Não é sua opinião que prevaleça e influencia a pessoa. Tem que tomar muito cuidado. Porque a primeira coisa que o homem pecou era não obedecer. É desobediência. Muitos cristãos falam assim, eu não vou obedecer agora, eu vou deixar um pouco mais tarde. Como se fosse obediência aguardada. Mas isso não existe, pessoal. Só existe duas coisas, obedecer ou desobedecer. Repita comigo, obediência ou desobediência. Lembra bem. Interessante, quando Deus derrama seus poderes, Ele vê que tipo de vaso que você está preparada na sua vida. Como você está preparada? A Deus olha nada mais quem tem vaso da obediência. Aí que para essa pessoa é hábito para receber nada mais os poderes e as bênçãos de Deus. Não é por acaso que apóstolo Pedro nos desafia, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, né? É que ele nos desafia. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nada mais ele nos chama como filhos da obediência, como se fosse o nome do nosso pai é o quê? Quem é? Obediência. Obediência gera obediência. Como se fosse cachorro gera filhote de cachorro. Essa palavra, filhos da obediência. Irmão, é obediência diante da palavra de Deus, que começa a acontecer sua vida com o poder de Deus. Não é seu talento, irmãos, não é sua capacidade, nem pouco, pelo seu pano de fundo, ou seu recurso da família, ou sua inteligência, mas o que Deus sempre procurou. Pessoa que quem que ouviria a sua palavra com a obediência. Nós conhecemos muito bem. Quem que realmente fez isso?
E Jesus Cristo demonstrou sua vida. Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 9. Está escrito claramente, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, oração e súplica, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, até Jesus Cristo, ele aprendeu a obediência, ou melhor, ele, para executar toda a obra de Deus ao Pai, primeiro ponto da partida é nada mais, obediência. Obediência, o vaso da obediência. Essa pessoa que começa a receber poder e as bênçãos de Deus. Mas já imaginou? Tá bom, você tem esse vaso, mas dependendo da sua obra, dependendo da sua vida, dependendo das suas circunstâncias, realmente quanto poder você necessita? Realmente, como você necessita a bênção de Deus? Uma vez que você recebeu a bênção, já termina, tem que continuar a sua vida. Você tem que executar a sua vida, para que sua vida seja realmente vocacionada, realmente realize essa missão da sua vida, ou melhor, propósito da sua vida. Irmãos, e nada mais, segundo ponto, o vaso que a gente tem que procurar é vaso da honra. Somente a honra que poderá conter o tanto que o vaso de honra permitir. Quanto tamanho de poder você pode conter, de acordo com o tamanho da sua honra pessoal. Sua honra que vai definir. Irmãos, até a gente quando estuda, né, na escola, assim, imagina, quando a gente respeita, gosta de um professor, a gente estuda aquela matéria com a preferência, não é assim? Mas quando você tem um problema com o professor, que você não honra, e tem um problema, a gente não tem vontade de até estudar. Irmãos, eu lembro, quando eu estava estudando colégio aqui, de novo, né? Eu fiz colégio lá na Coreia, mas quando cheguei aqui, por causa da linguagem, assim, eu fiz colégio tudo de novo. Irmãos, a matéria mais difícil naquela época para mim era a história, não era português não. Português até que dá para estudar, porque aprende gramática também, sintaxe, aí a gente dá para ver. Mais importante, claro, a literatura, a redação é muito difícil. Naquela época para mim, para recém-chegado. Mas português até que eu gostei, mas o que mais difícil é, meu Pedro, é história mesmo, porque professor de história, como fala, né? Como fala? Se abre a boca, não fecha a boca. Imagina como eu, recém-chegado no Brasil, para entender história, pessoal, é uma loucura. Ainda na grande historiador, como eles colocam piada, tal, eu não sei até que ponto é história, até que ponto é humor. É difícil para quem chegou agora, recentemente. Então, na aula de história, não perdi nenhuma aula para sentar na frente, logo embaixo da professora, né? E sempre eu experimentava a sua saliva, né? Mas eu tenho que ficar lá, porque é muito difícil acompanhar aquela aula, porque ela falava mesmo. Quando ela abre a boca, eu não sei quando vai terminar, ponto final. Então, e entender. E era muito difícil, eu tenho que fazer muita atenção para acompanhar, né? A aula de história. Aí toda vez eu olhava, eu estou atento, né? Porque copiar, eu posso copiar dos colegas, né? Então, ficando toda a atenção, era a aula mais difícil. Aí um dia, essa professora me chamou, né? Logo na frente, ela fez uma pergunta, e ninguém respondeu, e ela me chamou, porque ela acha que eu era melhor aluno. Eu não era. Eu era melhor aluno, fazer atenção, né? Para entender. Mas não tem nada a ver isso com minha nota, ou minha inteligência ainda diante da história. Então, eu fiquei assustado. E ela perguntava, e nem entendi a pergunta dele. Ela perguntou assim, mas a pergunta também era muito difícil, então eu não entendi. Então, o que a gente responde? Aí ela perguntou, qual era a minha resposta? Não entendi. Ela nada gostou. Ela ficou braba. Aí ela falou assim, o que você não entendeu? Você ouviu tudo. Eu perguntei o que você ouviu, o que eu expliquei. Aí ela perguntou de novo. O que você não entendeu? Ainda ela perguntou, você não entendeu minha pergunta, não entendeu a aula, o que você não entendeu? Ixi, eu acabo de falar besteira. Eu falei assim, não entendi nada. Eu fui morto já. A professora ficou muito desonrada. Ela ficou
Como é possível? Aí eu falei, não, professora, eu não sei falar bem português. Aí ela falou assim, não, você está falando. Não, eu não sei bem. Mas você está falando. É tortura. E ela não me largou. Era pior que jacaré e pitbull. Ela me mordeu, não largou mais. E perguntou, e eu não aguentava. Não entendi nada. E ela... Aí eu já perdi cabeça já, né? Agora não sei mesmo. Aí eu comecei a chorar. Não aguentava mais. Esse é um dos piores momentos da minha vida, porque lá tinha algumas garotas que frequentavam a igreja junto. Me queimei totalmente. Me levantei, me retirei, pessoal, durante a aula. Ou melhor, ela me retirou. Você sai daqui. Eu saí, imagina chorando, pegando. Saí, nunca voltei à aula dela. Nunca. Mas naquela época, a escola era boa, tá, pessoal? Depois, se você pergunta, eu falo o nome da escola. Mas essa escola, a presença era outra pessoa que fazia a presença. Eu tinha certa amizade com essa pessoa que tinha misericórdia sobre mim. Então, deixou eu passar. Eu tinha que fazer esse estudo sozinho, né? Era muito difícil. Eu tinha uma trauma. Por isso, quando fala que alguém gosta de história, eu lembro meu passado. Mas, irmãos, voltando de novo. Porque a professora ficou tão mal-humorada, ficou desesperada, porque ela sentiu desonrada da sua aula. Eu entendo agora, pouco. Mas naquele momento eu não tinha como responder mesmo. Irmãos, honra é muito importante. Abra suas Bíblias, ou melhor, passa Cássius, Marcos capítulo 6, versículo 4 e 5. Irmãos, esse texto é muito importante. Olha, o que aconteceu de Jesus Cristo na sua terra natal? O que aconteceu com aquela comunidade que ele conhecia muito bem? Vamos ler versículo 4, 5, todo mundo junto já. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O que está escrito? Irmãos, Jesus Cristo não tem um poder? Claro que tem. Jesus Cristo não cura mais? Claro que Ele cura. Ele agora não pode expulsar demônio? Claro que sim. Mas por que Ele não podia fazer nada? Porque aquele povo não honrava Jesus. Quando não honra Jesus, Ele não faz. Presta atenção. Deus olha, não é aquele que é melhor, aquele que tem vaso da obediência. Para essas pessoas, Deus começa a derramar seu poder, suas bênçãos. De acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu desafio. A vida, você precisa ter porção exata. Essa porção que aguenta ou conter os poderes e bênçãos de Deus, nada mais seu tamanho é de acordo com o tamanho da honra, pessoal. Você tem que preparar vaso da honra. Na verdade, por que pessoa sendo chamado para compartilhar a visão da igreja? Porque pessoa afasta porque não honra. Isso não sente, não faz efeito. A pessoa fala assim, eu fiz, não era aquilo. Eu fiz, agora estou cansado. Eu fiz, mas não é mais isso. Me deixa em paz. Porque se for honra, isso muda. Quando você entra num exército, pessoal, questão da honra. Lá morre ou vive questão da honra. Empresa, pessoal. Você entra em empresas boas, primeira coisa que eles fazem retiro, para realmente você entender a filosofia da empresa, nada mais de questão da honra, pessoal. Depois que você sobe promovido, se tornar subgerente, gerente ou diretor lá, não é questão de mais salário, não, é questão da honra, pessoal. Depois que você entra mais profissionalmente, não é salário que difere, é a questão da honra, pessoal. Questão da honra. O Senhor não foi honrado. Aí Ele não podia fazer mais nada.
Esse poder de Deus, a bênção de Deus, só recebe sua quantidade exata de acordo com o tamanho da sua honra. A gente focando a vida de José, porque nosso interesse maior é o que há a ver com José. Como José estava preparado sua vida, a vádio da obediência. Desde o início da nossa leitura, momento devocional, a gente descobriu como esse rapaz jovem era obediente diante das ordens do seu pai Jacó. Por causa da sua obediência, ele foi marcado pelos seus irmãos, porque ele falava todas as verdades. O problema dele era como ele era obediente. Ele ia, quando seu pai manda, ele ia até a terra do seu inimigo. E ele seguia mesmo a achar seus irmãos. Como ele era obediente. E assim ele sendo vendido como escravo, e entra vendido como um menino hebreu de nada. Irmãos, se lembra bem, aquela época, Egito era grande nação, tinha imperador, rei, tinha seus governamentais, tinha exército, tinha cidades, uma grande nação. Em comparação a Israel, é uma tribo indígena, menor que Yanomami, menor que qualquer raça, porque é patriarca, uma família só, não tem comparação. Um jovem foi vendido assim, um cara índio, descendente, uma tribo pequena, família, vendido uma grande nação, casa de general, Potifar. Como ele conseguia viver lá? Mas, cara, como foi obediente? Como a gente sabe disso? Porque a gente fez esse momento emocional. Ele leva para cárceres, por causa da cilada da esposa de Potifar. Mas interessante, quando outros 2 generais, ministros de Faraó, que é preso temporariamente, esse general Potifar, ele procura quem? Procura José, aquele que ele colocou, lançou no cárcere. Ele volta a José e ele fala para o José: José, você tem que cuidar esses senhores. Aí ele obedece. Era momento de raiva, é momento de realmente colocar veneno mesmo. No entanto, como ele obedece toda a sua vida. Toda a sua vida, como ele obedecia, carcereiro, como foi respeitado. E assim ele, quando fica diante do faraó. Irmãos, eu gostaria de ler Gênesis 41, versículo, vamos lá, 41, versículo 14. Vamos ler todo mundo junto esse cenário, 41, 14, todo mundo junto. Já? Então, faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da Irmãos, e assim que Faraó sonhou, que ninguém podia interpretar, e assim que lembrou aquele responsável, né? Chefe copeiro, lembra? Que eu lembro um menino hebreu, que realmente ele sabia interpretar. E assim, Faraó fala assim: logo, pega esse rapaz. E imagina, tenente, soldado, general, foi buscar, como disse, depressa, chamar depressa mesmo. Com esse depressa saindo aí, o que ele fez? Ele fez barba. Ele se vestiu roupa. Quando ele estava diante do faraó, não era prisioneiro qualquer um. Faraó, pessoal, não subestima seu superior, seu líder. Faraó não é qualquer faraó, não, qualquer pessoa. Ele sabe vida de prisioneiro. Naquela época, pessoal, prisioneiro não é como o dia de hoje, da comida, da roupa, não é isso, não. Lá cada um tem que se virar. Quando é preso, a família tem que sustentar, senão a pessoa não vive. Imagina como José se encontrava como órfão lá, terra dos estrangeiros. Como ele foi fiel e como ele, cara, era bom para sobreviver tudo isso. Quando ele foi solto, ainda com toda essa depressa, ele faz questão de fazer barba. Ainda ele se troca roupa para honrar, se apresentar ao faraó. Faraó olhando sabe que como esse rapaz honra faraó. Ele sabe de onde ele saiu agora. No entanto, ele faz barba e ele vem roupa trocada. E assim que José honrou faraó, não é à toa que faraó agora, nesta vez, honra José. Mesmo capítulo 41, versículo 41 diante. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra Egito. Então tirou faraó seu anel de
sinete da mão, anel tipo carimbo particular. Ele entrega como ele honrava. E ainda pôs na mão de José e fez vestir roupas de linho fino, roupa de rei. E lhe pôs no pescoço um colar de ouro, símbolo do faraó. E fez-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos! Falou para diante de todo mundo. Todo mundo tem aqui, dobra o joelho. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Como ele honrou o faraó, e agora o faraó honra a vida de José. Irmãos, quem faz a obra do Senhor? Quem que Deus usa a sua vida para realmente acontecer soberania de Deus aqui na terra? Nada mais aquele que possui vaso da obediência, aquele que ouve a palavra de Deus. É pesado, difícil. No entanto, só tem duas opções: obediência ou desobediência. Muitos cristãos confundem obediência e uma pausa. Obediência com pausa, obediência um pouco demorado. Depois eu volto. Isso não existe, pessoal. Obediência ou desobediência. E assim, a quantidade que nós podemos suportar e conter é nada mais vaso da honra. Com esse tamanho que você pode suportar. E assim, tá bom, você agora, realmente sua vida é vocacionada. Você vive de acordo com a sua profissão, seu estudo, seu trabalho. Para que realmente o plano de Deus se realize através da sua visão, seu sonho. E Deus derrama os poderes, Deus derrama graça, Deus derrama bênçãos. Mas se você recebeu de acordo com a sua porção, mas como você pode sustentar, suportar, aguentar, se estoura, se quebra esse vaso? Pessoal, tem copo cristal, né? Conhece copo cristal? Quando você coloca coisa quente, às vezes estilhaça e quebra, né? Sabe, para suportar um líquido de 100 graus, a água ferve em 100 graus, pessoal, sabe disso? Tá? Quando borbulha, 100 graus Celsius. Para um copo de vidro aguentar 100 graus, no mínimo, esse vidro, esse silício tem que ser derretido no mínimo 700 graus Celsius. No mínimo 7 vezes. Senão não aguenta, quebra. Melhor cristal é o quê? Aquele que foi derretido 900.000, assim por diante, fornalha, que aguenta toda essa temperatura. Interessante, Elias, que ele procura uma viúva que não tinha mais comida, lembra? Que ele pede fazer um pão, e ela disse: eu não tenho mais, mas faça para mim. E ela obedece e faz. E que Elias pede? Traz todo tipo de vasilhame, empresta tudo. Aí que colocava azeite um por um. Presta atenção com esse mistério. Não é um tante uma vez só. Todas as vasilhames. Existe cada obra de Deus. Existe cada momento da sua vida que você tem que ser preenchida toda vez. E repreenchidas. E Deus nos chama, Deus derrama, Ele repreenche. Mas é interessante a nossa vida. A gente vê quem tinha esse comportamento de vaso, da obediência e vaso, da nada mais de honra, nada mais era Maria. Quando o anjo Gabriel fala: não temas, Maria, eu sou mensageiro de Deus, você conceberá um filho, Emmanuel, segundo o Espírito Santo. O que ela fala? Ela fala que eu sou uma moça, uma mulher, uma donzela miserável. O Senhor me usa. Como ela coloca a obediência, e assim que ela realmente honra. Não é que ela tinha um útero especial, não é que o útero dela era imaculado, não é que o útero dela era melhor que outras mulheres, mas sim, sua vida já estava preparada pela obediência e questão da honra, que conseguiu até conter Jesus Cristo, Messias, Salvador, Filho de Deus. E ainda ela tinha humildade. Essa humildade, vaso da humildade que persiste e aguenta, suporta
todos os poderes, as bênçãos de Deus. Irmãos, nós sabemos muito bem como José na sua vida, ele era humilde. Toda vez que ele interpretava sonho, ele sempre mencionava quem? Deus. Interpretação pertence a Deus, Faraó. O ministro, interpretação. Não é que está saindo da minha boca, não. Mas quem fez isso foi Deus. Toda circunstância, acontecimento, como José recebia e obedecia, e como ele honrava com toda a humildade. Hoje, justamente essa palavra que hoje lemos é o momento mais culminante. Diz, versículo 15 diante, seu pai Jacó faleceu. Quem ficou mais preocupado foram seus irmãos. E agora o pai faleceu, e agora o que vai acontecer? E eles procuram José. Disse, versículo 15, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto. E caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente mal todo que lhe fizemos. Irmãos, ele está preocupado com ainda coisa que não aconteceu. Geralmente a gente vive sofrendo na nossa vida com coisas que ainda não aconteceram nada. 80%, 90% a gente fica todo tumulto, todo preocupado, coisa que ainda não aconteceu, pessoal. E não vai acontecer. Preocupa com o que está acontecendo com a sua vida. Preocupa o que está fazendo agora, o que está acontecendo agora. Não o que vai acontecer. Você acha. Mas esses irmãos, como a gente, também preocupa. Aqui preocupado. E agora, como o pai morreu, e depois José até, acho que ele vai acertar conta com a gente, com a nossa maldade. Estava preocupado. Versículo 16, portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo, é teu pai, não é nosso pai mais. Igual gente, Quando a gente briga, casais não falam assim, pergunta para o seu pai, pergunta para a sua mãe. Aí você briga entre irmãos e irmãs e fala assim, mãe, sua amada filha fez isso. Quem está rindo já tem experiência. Ou é vítima, vice-versa. Irmãos, não é assim? Ele está preocupado agora, Jacó é como se fosse pai único, Somente José, o único filho de Jacó. É teu pai. É teu pai. Lembra teu pai. Não é nosso pai. Porque tem que acertar ainda a conta entre nós. Versículo 17, assim direis a José, perdoa, pois, transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes transgressão dos servos de Deus e de teu pai. E depois o que José? Chorou. Quando eu leio essa parte, eu acho que a Bíblia traduziu errada. Está escrito assim, José riu, ou José sorriu, ou José, mínimo, fez careta. Irmãos, fala bem, ele já perdoou tudo, faz conta que você perdoou alguém, já fez tudo, fez imigrar, viver sobre seu custo, tudo, está vivendo bem. O pai faleceu, e ainda eles procuram, e falando do passado, do seu pai, assim por diante, e falando tudo isso, não é uma piada isso? Não é piada. Geralmente, eu pensei assim, quando lendo, assim direis, José, perdoa, pois transgressão de teu irmão, seu pecado, porque te fizeram mal, agora, pois, te rogamos, perdoe, transgressão dos seus servos de Deus, de seu pai, e José riu. Aí que está certo, não é? Não é? Naturalmente, a gente não vai rir. Não, que isso, já perdoei. Você já está aqui. O que você está falando? Não é assim? Não? Mas ele chorou. Então está errado. Quando está errado, você tem que parar a vida. Porque ele chorou, em vez de rir. Chorou. Ele perdoou tudo. Ele esqueceu, mas ele não esqueceu. Ele perdoou, como fosse obrigação, mas ele entendeu qual era a vontade de Deus. Ele entendeu.
Ele entendeu seu sofrimento. Ele entendeu sua maldade. Ele entendeu tudo isso. Levantou ele. Ele chorou. E assim ele responde. Enquanto lhes falava, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos. Primeiro ele julgou essa sondagem, fofoca. E eles mesmos agora procuraram José. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis nós aqui, por teus servos. Não fala aqui irmãos, é teus servos. E ainda fala assim: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Quem dá a resposta final, quem realmente fala certo e errado, julgamento final, é Deus, pessoal. Não é homem. Pessoa errou. Você não coincidiu com a pessoa. Ou talvez você não concordou. Sim, você foi machucado. Sim. Mas você não pode tomar juízo final. Se você toma, você começa a quebrar todos os vasos que você tinha. Ou melhor, já tinha quebrado então. Não é torra aqui o que está acontecendo na sua vida. Entenda bem, entenda rapidamente. Porque todas as coisas que você, subindo passo a passo sua vida, você não agradeceu a Deus. Você não louvou Deus. E se você perdeu agora, está perdendo agora, você tem que buscar Deus, tudo outra vez, para pegar o outro vaso da obediência. Esse vaso suportará, conterá a quantidade exata de acordo com seu tamanho da honra, o vaso da honra. Com esse tamanho que você vai receber. E assim, mesmo assim, você permanecerá. E realmente usufruindo esse poder, a bênção de Deus. Quem que realmente sustenta, suporta, aguenta, é vaso da humildade. Diz certamente Jesus Cristo, Mateus 11, 28, não diz? Os que cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Não diz? Vinde a mim. Vim, porque eu sou o quê? Manso e humilde. Qual é o humilde dele? Humildade. Humildade que ele buscava. O que significava. Aí entendeu como Jesus Cristo ensinava sobre essa humildade. Você quer ser primeiro? Então tem que servir todo mundo. É diferente do mundo. O maior servirá o menor. Esse será o maior. Como Jesus Cristo ensinava tudo isso até sua última ceia aqui na terra. E ele mesmo sendo mestre, tirando sua capa, e realmente ele cingindo com toalha, dobrando o joelho, lavando pés de cada um, inclusive pés de Judas Iscariote também. Quem lembra isso? O Pedro, 1 Pedro, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Como disse, 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, sinde vós todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildade concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmão, certamente, Tiago também entendeu. Tiago fala, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, porque Ele vos exaltará. Essa humildade tem que rever, tem que reolhar. Terminando a palavra de Deus aqui, irmãos. Nesse mundo, pessoal, seu trabalho, seu estudo, sua fortuna, seu trabalho suado até agora pode ser retirado de uma vez. Numa tacada, você pode falir. Numa tacada, você pode ser mandado embora. Numa tacada, só uma palavra, só um ato, só uma atitude, você já era. O mundo ficou assim.
O mundo não existe mais, esse mundo não é mais mundo de consideração. Isso não existe mais. Com esse mundo de globalização, com todo mundo conhece todo o assunto, numa tacada até bilionário pode afundar. Semana passada a gente assustou, né? Não é assim? Eike Batista, difícil, desculpe falar sobre seu nome, Eike, tá? Eu não conheço ele, nem ele. O cara que tinha mais de 90 bilhões de fortuna, como ele perde 80%, 90%, numa tacada. Eu não sei quanto tamanho que tem que levar 80 bilhões de reais. Acho que se empilhando nota de 50 reais, acho que enchendo de Pacaembu, acho que precisa outro Pacaembu. Mas uma tacada, imagina a nossa vida e sua vida. Momento